A Brasília, o Congresso Nacional e o governo estão mais perto de um acordo sobre as medidas provisórias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que as comissões mistas destinadas a analisar medidas provisórias tenham mais deputados em sua composição e tenham um prazo para fazer a análise. Os detalhes com Berenice Leite. Prazo e proporcionalidade. Essas foram as principais condições estabelecidas pelos líderes de partidos que se reuniram nesta segunda-feira na residência oficial da Câmara dos Deputados para discutir soluções para o impasse da análise das medidas provisórias. Uma das reivindicações das lideranças é que as comissões mistas tenham um prazo para analisar as matérias, como explica a deputada Jandira Fegali. Comissão mista funcionava mal e os prazos para Câmara e Senado poderem apreciar as matérias eram prazos muitas vezes curtos, pela falta de funcionamento das comissões mistas. Então, o que nós queremos da Câmara é a conversar com o Senado e construir um acordo bastante denso e bastante construído, é que a gente consiga cumprir a Constituição, mas garantir que os prazos sejam dados à comissão mista, à Câmara e dando tempo ao Senado também de fazer a sua votação. Na semana passada, Arthur Lira já havia adiantado que a proporcionalidade seria uma condição imposta pela Câmara, já que, atualmente, a composição de comissões mistas é de 12 deputados e 12 senadores. A única possibilidade da Câmara admitir, negociar, assentar uma comissão mista é para que ela cumpra o rito que as outras comissões bicamerais cumprem. Por exemplo, CMO, 30 deputados, 10 senadores, igual ao número de suplentes. Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores. Comissão mista parlamentar de investigação, CPMI, tem uma proporcionalidade também que se dê obedecida. Por que só as medidas provisórias um senador tem que valer por 6,5 deputados? Após conversar com interlocutores do governo, o presidente da Câmara também decidiu voltar atrás em algumas decisões, como, por exemplo, sobre não aceitar o retorno das comissões mistas. Como primeiro passo desse acordo, Lira se dispôs a não comprometer nenhuma das medidas provisórias do governo Lula, que precisam ser analisadas até o dia 1º de junho. Uma delas é a que garante a manutenção do programa social Bolsa Família. Se até lá, Senado e Câmara ainda não tiverem entrado em acordo sobre como devem ser analisadas as MPs, as mais urgentes serão votadas no modelo anterior, ou seja, por uma comissão mista formada por 12 deputados e 12 senadores. Em não havendo acordo, o governo fez um apelo à Câmara dos Deputados e deve fazer também ao Senado Federal, de que 3 ou 4 medidas provisórias essenciais, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e como a organização, por exemplo, de todos os ministérios, nós abramos uma exceção e indiquemos os líderes para compor essas comissões. E o governo, em contrapartida, em todas as outras comissões, mandaria para a Câmara projeto de lei com urgência constitucional para substituir ipsiliter os textos das MPs, excetuando essas 3 ou 4. Ou seja, é uma proposta de acordo do governo preocupado em não se chegar num acordo razoável. Nesta semana, a Câmara dos Deputados realiza um esforço concentrado para votar as MPs do governo anterior. Elas ainda estão sendo analisadas pelo modelo adotado durante a pandemia, quando as comissões mistas foram extintas e a prerrogativa de análise coube aos deputados e, posteriormente, seguindo para o Senado como casa revisora. Caso os dois presidentes cheguem a um acordo, o formato da tramitação das MPs deve ser alterado por meio de uma resolução, que tem efeito imediato. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, disse que o Executivo é o maior interessado em resolver este impasse e o Planalto deve participar ativamente na negociação entre as duas casas. Nós vamos levar ao conhecimento do presidente e do ministro Padilha daqui a pouco e vamos procurar, nesses próximos 2, 3 dias, consolidar o acordo. Enquanto isso, nós vamos começar a votar as MPs que estão tramitando e tocar a vida. É isso que o país precisa. Não pode, essa crise não foi criada pelo governo.
Nesta terça-feira, a Câmara segue analisando as MPs. Uma delas é a que instituiu o salário mínimo no valor de R$ 1.302, ainda durante o governo Bolsonaro. Medidas provisórias têm força de lei, mas perdem a validade se o Congresso não aprovar no prazo de 120 dias. De Brasília, Berenice Leite.